Olá pessoal, bom, então agora mais dois exemplos de teorema de Green que eu havia prometido para vocês durante as aulas. Tá, então primeiro, os dois exercícios, dois exemplos, né, são bem parecidos. O primeiro vai dizer o seguinte: utilizando o teorema de Green, calcule o escoamento e o fluxo do campo F. Aí o F é dado por essa expressão aqui, certo? Sobre a curva C, onde C é definido pela figura abaixo. Então a curva C é dada por este quadradinho aqui, né, de lado 1, certo? Que possui um vértice aqui na origem, certo? Bom, então vamos começar calculando o escoamento do F sobre a curva C. Bom, eu repeti aqui o nosso campo F, certo? O campo vetorial. E aí eu destaquei aqui, né, só para lembrar, a nossa anotação padrão, certo? Então aqui eu tenho um campo F bidimensional. Então a primeira componente aqui é a nossa Fzinha, a segunda componente é a nossa Gzinha. Tá? Bom, então o escoamento, esse carinha aqui, né, o escoamento do campo F sobre a curva C, então é dado pela integral de linha na curva C, ds, onde o integrando então é F escalar T, certo? Que é que está pegando a componente tangente da F. Bom, daí então, segundo o teorema de Green, né, a gente pode resolver essa integral aqui, então usando uma integral dupla, né, uma integral de área, onde o integrando, essa parte de dentro aqui, ela é a terceira componente do rotacional, certo? Lembrando que o rotacional então é essa expressão aqui, né, nabla vetorial F. Quando a gente faz escalar K, a gente está pegando então a terceira componente do vetor rotacional. Bom, então essa expressão aqui de dentro, né, a gente viu como obter, né, ela vale derivada de g com relação a x menos derivada de f com relação a y. E essa integral dupla, né, ela então aqui aparece o dA, a diferencial de área, né, e integral dupla sobre r. Esse rzinho aqui é a região interna aqui da curva C. Certo? E esse diferencial de área, bom, daí a gente tem que cuidar qual que é a área que a gente está estudando, né? Como eu disse para vocês em aula, né, se a gente tem uma região circular, aí, bom, aí é melhor a gente considerar o diferencial de área em coordenadas polares. Mas a gente tem sempre estudado em coordenadas retangulares, tá? A gente vai manter isso. Bom, então feito essas considerações, o que a gente tem que fazer agora é resolver essa integral aqui, certo? Então a gente vai substituir, né? A gente observa então que este cara aqui é o F, este carinha aqui é o G, este carinha aqui é o F. Então nós temos que colocar as derivadas deles, né? A derivada de G com relação a X, derivada de G com relação a X, menos a derivada de F com relação a Y. Então substituindo tudo isso, então a gente tem aqui no integrando, menos 4 menos o menos 1. O diferencial de área, então, como é sobre um retângulo, a gente vai utilizar dx dy. E então a gente coloca aqui os limites, tanto do x quanto do y. Lembrando que essa parte de dentro aqui, né, é com relação ao x, e a parte de fora aqui é com relação ao y, certo? Nesse caso, como é um quadrado, os dois vão ficar de 0 a 1. Bom, então resolvendo nossa integral, a gente tem aí que o escoamento de f sobre a curva C é menos 3. Certo? Isso significa, né, se a gente considerar todas as componentes tangentes do campo sobre a curva, né, nós teríamos mais componentes nesse sentido aqui do que neste aqui. Opa, aqui neste aqui, né? Certo? Como o sinal deu negativo, né, e o sinal positivo, né, a gente considera positivo esse sentido aqui. Certo? Como o sinal deu negativo, então a gente tem, digamos, o resultado líquido, né, do campo tangente, então é este aqui, certo? Esse aqui não. Seria este aqui. Ok? Então, depois disso, então, nós vamos calcular o fluxo de F sobre C. Tá? Então, lembrando que o escoamento é aquela ideia de rotação, né? E o fluxo é aquela ideia assim, de ter mais campo entrando ou mais campo saindo. E para fazer o cálculo também é parecido, né? A gente começa, então, para calcular o fluxo de F sobre C. Então, integral sobre a curva C. E aqui dentro, em vez de a gente pegar a componente tangente, a gente vai pegar a componente normal de cada ponto, né, da função f. Então, cada pontinho aqui,
A gente tem uma f apontando e agora apontando para cá, né? E agora então a gente vai pegar essa componente normal aqui. E antes nós tínhamos pegado a componente tangente, certo? Bom, então pelo teorema de Green, também, né, pelo teorema de Green, então calcular essa integral aqui é a mesma coisa que calcular esta integral aqui, certo? Uma integral dupla, só que agora no caso do fluxo, então o integrando é o divergente da f, certo? O divergente da f, como a nossa f grande, né, o campo, ela é fzinha, gzinha, né, é um vetor de componentes fg, então o divergente vai ser a derivada de f com relação a x mais a derivada de g com relação a y. Bom, então a gente substitui todo mundo, né? Como é o mesmo, o r é o mesmo, né, de antes, o r é o mesmo de antes, então a gente vai manter o dx e y, vai manter as variações tanto no x quanto no y. E o gradiente aqui dentro, né? Então se a gente olhar a derivada de f com relação a x vai dar 1, derivada de g com relação a y vai dar 1 também. Então integrando vai dar 2, certo? E então o 2 pode sair da integral. A gente fica só com a integral ali ficaria assim, né? 2 integral de 0 a 1, de 0 a 1 dx dy, certo? E a gente pode resolver essa integral aqui e vai ver que essa integral toda aqui vai dar 1, certo? Então ficaria 2 vezes 1, que é simplesmente 2. Tá? Lembrando que quando a gente tem então uma integral de área, e o integrando aqui é 1, certo? Então, na verdade, essa integral de área ela vai dar exatamente o valor aqui da área da região, certo? E aqui, como é um quadrado, a gente sabe calcular fazendo base vezes altura. No caso, como a base é 1, a altura é 1, então vai dar 1. Ok. Bom, agora vamos para o segundo exemplo, né, que é praticamente a mesma coisa. Tem uma figura um pouquinho mais complicada, nada muito horrível. E a gente tem um campo um pouco diferente também, tá? Mas pede a mesma coisa. Então, o exemplo ou o exercício diz, utilizando o teorema de Green, calcule o escoamento e o fluxo do campo F, que agora é dado por essa expressão aqui, sobre a curva C, onde C é definido na figura abaixo. Tá? Então, eu vou repetir aqui o campo F, só para a gente conseguir enxergar de forma mais fácil. E aqui, então, está a figura que está representando a curva C. Tá legal? Então, olha só, a gente começa da mesma forma, é tudo igual, né? O procedimento é o mesmo, só que, digamos assim, dificulta minimamente os cálculos. Bom, então, para a gente calcular o escoamento do campo F sobre a curva C, então, de novo, né, a gente pega para fazer a integral, né, de F escalar T ds. Aí, pelo teorema de Green, isso daqui é a mesma coisa que a integral dupla, né, onde o integrando é a terceira componente do rotacional, diferencial de área sobre a região R, onde a região R é essa parte aqui de dentro. Tá certo? Bom, então, este carinha aqui, né, a terceira componente do rotacional, como a gente já fez antes, ele vale, então, isso daqui, derivada do G com relação a X, menos a derivada do F com relação a Y. Agora o G é dado por essa expressão e a F por essa expressão aqui. Então, se vocês fizerem os cálculos aí, vocês vão concordar comigo que esta integral aqui, certo? Ela vai ser igual, então, à integral dupla, onde o integrando é 2x menos 2y, certo? E aí agora a gente tem que acertar os limites de integração. Tá? Então, o que eu pensei, né? A gente vai fazer assim, ó, por fora a gente vai deixar o x, certo? Então o x vai variar de 0 a 3, certo? E para cada x, então olha só, o x está variando de 0 até 3. E para cada x, o y vai variar de 0 até x. Por que até x? Porque digamos assim, ó, se eu fixar o meu x aqui, certo? Então o y vai variar daqui até em cima. Tudo bem? Aqui embaixo a gente tem y igual a 0. E aqui em cima a gente tem y igual a x, que é a equação dessa reta aqui. Ou desse segmento de reta, né? Tá certo? Isso vocês devem ter estudado no cálculo 1. Tá? Bom, então montando a integral, agora basta efetuar os cálculos. Então nós vamos começar pela integral de dentro, né? Como sempre deve ser feito. Então a gente integra tanto esse termo quanto esse daqui com relação a y. Então o primeiro fica 2xy, o segundo fica 2, que multiplica y² sobre 2. Então aqui a gente pode simplificar.
E, bom, essas duas expressões são avaliadas em y igual a zero, depois y igual a x. Substituindo, então, o ponto final menos o ponto inicial, nós vamos obter dentro da integral, então, 2x² menos x, que vai resultar, então, em x². Aí sobrou a integral de fora, com relação a x, que está avaliado de 0 a 3. Então, nós integramos este carinha aqui, vai dar x ao cubo sobre 3, avaliado de x igual a 0 até x igual a 3. Então, aplicando nos extremos, a gente obtém que o escoamento, então, é 9. Tá certo? Bom, depois a gente quer calcular o... Eu vou deixar assim para aparecer aqui o campo aqui em cima, tá? Para a gente conseguir enxergar o campo aí. Então, agora eu vou calcular o fluxo, né, do campo F sobre a curva C. Então, para fazer isso, a gente usa essa integral aqui, integral sobre a curva C de F escalar n ds, que pelo teorema de Green é a mesma coisa que fazer a integral dupla do divergente, né, nessa região R, certo? Que é interior à curva C. Bom, então o divergente, né? O divergente da F é dada por 2x mais 2y, certo? Eu vou fazer a derivada desse aqui com relação a a derivada desse cara aqui com relação a x, mais a derivada desse carinha aqui com relação a y. Bom, os extremos de integração seguem a mesma lógica de antes, tá? Então a gente não precisa mudar. Então o que a gente tem que fazer agora é simplesmente integrar essa expressão aqui. Então nós integramos cada um deles com relação a y, então vai ficar menos 2xy mais 2y² sobre 2. E aí nós aplicamos os extremos. Então o extremo final é x e o extremo inicial é 0. Certo? A gente está fazendo a mesma coisa que antes. Certo? De novo, o x que está por fora, de 0 a 3. E para cada x, o y vai variar de 0 até x. Para cada x fixo, o y varia de 0 até x. Certo? Bom, então integrando essa expressão toda aqui dentro, né? Aliás, aplicando os extremos, né? Porque já está integrado. Então nós vamos obter menos 2x² mais x², que vai dar então menos x². Agora, então, integrando de 0 a 3, né? Nós vamos obter, então, como resposta, menos 9. Certo? Então, só para fazer uma análise bem rápida, né? Neste caso aqui, nós tivemos, então, que o escoamento deu igual a 9. Certo? Então, significa, né, que se a gente considerar do campo F, vocês lembram que o campo F é alguma coisa que está por aqui assim, né? Estou desenhando de qualquer jeito, né? O campo F é alguma coisa que está sobre a figura, digamos assim, né? E a gente considera, quando a gente faz o escoamento, né, quando a gente considera o escoamento do campo F sobre a curva C, a gente está pegando cada um que passa aqui pelo campo e está considerando, então, o vetorzinho tangente. A soma deles todos deu 9. Então, isso significa que, no caso do escoamento, eu tenho um escoamento predominante no sentido anti-horário, então por isso que está dando positivo. Tá? E no caso aqui do fluxo da F sobre C, nós obtemos então que deu menos 9, certo? Vocês lembram que nós tínhamos definido que quando o divergente era positivo é porque a gente tinha mais campo saindo do que entrando, certo? E quando a gente tinha divergente negativo, é porque tinha mais campo entrando do que saindo. Então, nesse caso aqui, deixa eu pegar uma outra cor aqui, fazer uma bagunça. Neste caso aqui, como deu menos 9, então significa que nós temos mais campo entrando, né? Tem mais campo entrando aqui nessa região do que propriamente saindo. Tá certo? Ficou bem bagunçado aqui, mas eu acho que deu para entender. Tá certo, pessoal? Tentem estudar bastante essa parte, porque, como eu disse para vocês, é com essa apresentação que eu pretendo cobrar de vocês o Teorema de Green nessa nossa primeira prova, tá? Tudo bem, pessoal? Um grande abraço a todos.